Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 ao 30. E aqui Jesus, então, sai ali dos arredores da Judéia e vai para um lugar um pouco mais distante, chamado Tiro. E ele entra numa casa, para que não seja encontrado, mas a notícia de que ele estava na região se espalha. E dentro dessa casa, uma mulher que não era judia, ela era grega, e Ciro-fenícia de nascimento, ou seja, da região ali da Síria, da Fenícia, pediu que ele curasse a sua filha após ela ficar sabendo da presença dele ali. A menina era dominada por um espírito maligno. E Jesus, testando a fé dela, já conhecendo o coração daquela mulher, mas ao mesmo tempo testando e usando essa situação de testemunho para os demais, disse: espere sua vez, os filhos devem ser alimentados primeiro, se sobrar alguma coisa, os cães poderão comer. E diz o versículo 28, aqui na versão da Bíblia, a mensagem, que ela foi rápida, e respondeu: entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que os filhos deixam cair? E o versículo 29 diz que Jesus ficou impressionado e disse: tem razão, vá para casa, sua filha não está mais perturbada. A aflição demoníaca se foi. E ela foi para casa e encontrou a sua filha tranquila na cama, livre daqueles tormentos. Os judeus, eles encaravam o cão como um dos animais impuros. O cão era um animal impuro para o judeu. Então, quando Jesus ele vem na condição de judeu e ele diz para essa mulher: olha, os filhos devem ser alimentados primeiro, ele está dizendo: olha, a minha missão neste mundo aqui, primeiramente, é para com os judeus. E aí, depois nós vamos para os gentios. Meu ministério se estenderá para os gentios depois. E de fato é o que acontece, A expansão do evangelho acontece após a morte e ressurreição de Jesus. E ele compara então essa mulher, que era uma gentia, era uma mulher, ou seja, não tinha sangue puro judeu, não era uma judia, ela era grega, de cultura ali na região que ela morava, e Ciro-fenícia de nascimento. Ela então era considerada como impura, assim como o cão para os judeus. Então Jesus compara ela, por ser uma moça que não era de linhagem judia, ao cão, porque eram povos considerados impuros para o judeu, assim como o cão também era um animal impuro. Mas a mulher, ela dá uma lição muito grande para nós de humildade. E ela diz: eu entendo, mas os cães comem das migalhas que os filhos deixam cair. Ela quer dizer então: Senhor, ao seu ministério para os judeus, o reino de Deus que o Senhor representa, que é a sua presença aqui, que veio primeiramente para os judeus, pode também abençoar de maneira transversal os gentios, os demais povos, as demais etnias. E falta em muito, e essa humildade dela impressiona Jesus. Ele diz: tem razão. E aí abençoa ela e diz que ela vai chegar em casa e ver a filha sarada, como de fato ela aconteceu. E falta a muitas pessoas essa humildade. Isso aqui é uma lição de humildade. As pessoas estão constantemente tentando entender Deus. As pessoas estão constantemente julgando a igreja. A igreja que é composta de pessoas com suas falhas, com as suas dificuldades. Pessoas que não são perfeitas, pessoas que estão caminhando nos passos do que é perfeito, que é o próprio Jesus. E elas se colocam com um ar de superioridade, dizendo: mas esses crentes, mas os cristãos. E isso é um escudo para que elas então não se aproximem de Jesus. Mas há uma lição que precisa ser aprendida pelo coração humano de uma maneira geral. A lição da humildade, como essa mulher aqui demonstrou, como essa mulher viveu. Então, se você quer ser um bom imitador de Jesus, se você quer ser um bom seguidor de Jesus, comece sendo humilde. Comece praticando a humildade. Ser humilde não é ser pobre, como a nossa cultura compreende muitas vezes. Aquela pessoa ali é humilde. E quando nós dizemos isso, nós estamos querendo dizer que não tem uma condição financeira boa. Não. Ser humilde é uma disposição do coração para entender aquilo que é superior, é aquilo que está acima da nossa capacidade,
de alcançar, de entender, de viver, está de fato acima da nossa capacidade e não nos diz respeito. Assim como Jesus. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele instituiu a igreja. Cabe a nós, então, vivermos a realidade da igreja, trazendo o reino dele para este mundo aqui, através da nossa transformação de vida. Cada um vivendo dessa forma, com humildade, fará uma igreja mais próspera, mais encantadora, mais inspiradora, que alcançará a mais pessoas. Então, se quisermos ser bons imitadores de Jesus, comecemos pela virtude, pela prática da virtude, da humildade, assim como essa mulher foi. E Jesus dirá para nós: olha, você tem razão, seja abençoado, vá para a sua casa em paz. As aflições, das maldades e dos pesos perturbadores deste mundo pecaminoso serão aliviados sobre você por causa da minha ação. Assim como no versículo 30, a aflição demoníaca se foi. Ela foi para casa e encontrou a filha tranquila, na cama, livre daqueles tormentos. O cultivo da virtude e da humildade faz com que em Cristo a nossa vida seja aliviada das aflições demoníacas deste mundo, das interferências, das maldades que assolam essa terra aqui. E é claro, nós estamos nessa terra, nós estamos neste mundo, respingam em nós. Então, neste mês em que na IBRAB estamos em campanha de oração sobre a comunidade ao redor da igreja, sobre o bairro, sobre as aflições demoníacas que nos cercam ali, que movem a maldade, que prosperam a maldade, o ruim, o feio, que nós possamos orar confiados nisso aqui, e que nós possamos cultivar a humildade em oração, pedindo a Deus que Ele nos livre do mal e que Ele transforme a região em torno da nossa igreja, das nossas casas, os nossos bairros, o Tremembé como um distrito de São Paulo, um dos maiores de São Paulo, para que, através da nossa humildade e da nossa disposição de coração, a transformação aconteça por uma intervenção divina. A maldade seja aplacada, seja diminuída pelo poder de Jesus. Que nós cultivemos, então, um coração humilde e a oração por aquilo que nos rodeia, para que as aflições demoníacas vão embora e que nós possamos estar em casa, estar com Jesus, tranquilos e livres de tormento. Deus abençoe você. Até amanhã.